Olha só, não vai melhorar de quem está procurando um emprego, porque não está fácil a vida não. A Francine Augusto conta os últimos números divulgados pelo IBGE. O número de pessoas trabalhando no país aumentou 1,4% em setembro, apresentando uma leve recuperação na força de trabalho comparado ao mês anterior. Em agosto, foram 95,1 milhões contra 96,4 milhões em setembro. Os dados são da edição mensal da PNAD Covid-19, divulgada hoje pelo IBGE. No início da pesquisa, em maio, 70,2% da população não trabalhava, alegando a pandemia ou a falta de trabalho. De acordo com o IBGE, os números caem mês a mês. Em setembro, a proporção caiu para 61,3%. O número de pessoas que fizeram algum teste de diagnóstico da Covid-19 chegou a 21,9 milhões, o equivalente a 10,4% da população do país. Destas, 4,8 milhões testaram positivo. Nós falamos ao longo da semana de outros quadros, né? Daquela população neném que não trabalha e não estuda, de pessoas que faziam parte daquelas desalentadas e que, naturalmente, com o reinício das atividades ou a retomada de algumas atividades, deixam de ser aquelas desalentadas e passam de novo a fazer parte daquelas que vão procurar emprego. Que, na verdade, todas estão desempregadas, né? Em última análise. Isso, todas estão desempregadas e por isso está claro que o número é maior. O número é maior. Então, o que chama a atenção é que maio era maio de 2020 foi um mês com pouca atividade econômica. Pouquíssima atividade econômica. Não dá nem para comparar com setembro, não é? Mas em setembro o número é muito maior do que o de maio, de desempregados. Isso chama atenção. Claro que entra aí essa parte que estava sem procurar emprego e, de acordo com a metodologia do IBGE, ela era considerada desocupada, porém numa contabilidade diferente. São os desalentados. Mas são todos desocupados, estão todos desocupados e desempregados. A taxa de desocupação subiu de 13,6 em agosto para 14 em setembro, a maior da série histórica. Em agosto já eram 12 milhões e 900 e agora 3.500. Sim, boa parte da explicação está aí. Muita gente que estava, em maio, por exemplo, estava já há um tempo sem procurar emprego e não entrava naquele cômputo específico de desempregados, embora todo mundo no IBGE, sabendo que são desempregados, estavam desempregados, mas como não procuravam emprego há certo tempo, entravam 2 meses, 3 meses, 4 meses, entravam num cômputo à parte dos desalentados, mas que também, é óbvio, estão desempregados, só que há tanto tempo, e dadas as condições, e daí a palavra, né, o desalento com a possibilidade de arrumar um emprego, que eles ficaram um tempo sem procurar, já não queriam gastar dinheiro com ônibus, já não mandavam currículo, foram se desesperando em relação à possibilidade de arrumar um emprego. Então, como uma parte desse contingente retorna às ruas para buscar emprego, eles saem daquele cômputo de desalentados e entram do desempregados, mas já estavam desempregados, não é? Então o número de desempregados não é de 13 milhões e meio, é maior, porque ainda há muitos desalentados. E quando a gente fala muitos, não são 10 mil, 20 mil, são alguns milhões que entram nesse cômputo de desalentados e que estão desempregados, estão sem ocupação, não estão no mercado de trabalho, não estão empregados ou não estão trabalhando no seu próprio negócio. Mas não para aí. Há outros que são subutilizados. E agora temos uma legislação que abraça a subutilização. Porque no conto da carochinha, o sujeito, tudo bem, ele trabalha 3 horas, recebe as 3 horas, né? Mas é como se aquilo fosse uma atividade independente do próprio esforço, esforço inclusive de se preparar, né?
de estar preparado para aquelas horas de trabalho, de buscar conhecimento para aquelas horas de trabalho, treinamento, deslocamento, tudo isso desaparece no conto da carochinha. E ele ganha pelas horas trabalhadas. E há muita gente que a pergunta feita pelo IBGE para todos, você gostaria de trabalhar mais do que está trabalhando? Há muita gente que responde sim. E é cada vez maior o número de pessoas que diz sim. Eu quero trabalhar mais do que estou trabalhando. Eu preciso trabalhar mais do que estou trabalhando. Mais do que querer é precisar. Porque é subutilizado. Mas não para por aí. Há também aqueles que não entram nessa contabilidade e que não entram em contabilidade nenhuma, não é? E que saem como um sujeito que vive no Alasca e que sai todo dia em busca do almoço. Ninguém vê, ninguém conta, ninguém escreve a respeito, ninguém contabiliza, mas ele está lá. Todos os dias ele sai para buscar lenha, para buscar alimento, para pescar, para caçar, para colher. E não sabe o que vai encontrar. Pode não encontrar nada, ainda mais nos dias de inverno. Numa cidade brasileira, o sujeito sai, não é para caçar, não é para pescar, não é para colher, mas ele sai para buscar a sobrevivência. E sem ser, em qualquer momento, contabilizado como desempregado, como subempregado, como subutilizado, como desalentado. Ele não é contado. O morador de rua é o quê? Ele não entra nas contas. O morador de rua é o quê nisso tudo? Quem? O morador de rua significa o ele não quê? entra. Ele não é nada. Não entra. Ele não é computado na população economicamente ativa. Então, o fato de que ele está na rua e sem trabalhar, não entra. E ele está lá, procurando a sobrevivência. Seja esmola, seja vender alguma coisa, e muitos, inclusive, caem na atividade legal. E muitos estão como moradores de rua exatamente por esse processo de não ter conseguido nenhum tipo de ocupação e a degradação natural do que ganhava e para o que tinha de posses ou o que tinha de conforto, como por exemplo pagar um aluguel, deixou de existir e foi morar na rua. São Paulo. São Paulo caminha para 30 mil moradores de rua, não é? Esse número nenhum levantamento será exato. Até porque não é uma população que fica parada, estática, né? Ela migra. E, ao mesmo tempo, o último levantamento tinha um crescimento de 50% em relação ao penúltimo. 50%. Isso foi antes da pandemia. Antes da pandemia, 50%. E é claro que entre moradores de rua, há aqueles que querem viver ali. É difícil entender, talvez. Se você gastar algumas horas conversando com alguns, talvez você entenda, né, por que alguns resolveram morar lá. Mas há aqueles que não querem, mas estão por falta de opção. Inclusive há muitos com a família. Você encontra famílias nas ruas. E aí tentando improvisar ali uma cobertura de papelão, porque tem um bebê, porque tem uma criança pequena, para protegê-la da chuva, do sol, das intempéries, para que possa dormir à noite, né? E então há famílias, e elas não estão ali porque o pai ou a mãe, um deles diz, vamos morar na rua. Não, porque não tem onde morar. E porque perderam a capacidade de pagar um lugar para morar. Viviam pagando o aluguel, de repente o cara perdeu o emprego, a mulher perdeu o emprego, não tem como pagar, chega uma hora, é despejado e vai para onde? Não é? Então, nós temos uma população marginalizada que não entra muitas vezes nesses cômputos. E muita gente que, tudo bem, tem casa, tem endereço fixo, sai para trabalhar, coloca o endereço no currículo, tá lá, tem até muitas vezes estudo, algum diploma, algum preparo, um curso técnico, e também não consegue. E se ele fica um tempo sem procurar, porque se
desesperança, se ele fica sem esperança de conseguir isso, né? Desesperançado de conseguir isso, então ele entra ali no cálculo dos que estão desalentados e não entra nesses 13 milhões e meio. Um número que cresceu, sim, porque muitos dos que estavam sem esperança, dos que estavam desalentados, resolveram voltar à batalha, resolveram voltar à busca por emprego, né? E não adianta, agora tem um programa social em São Paulo, haverá uma assistência aí por algum tempo, foi até um projeto do Suplicy, mas eles não poderiam aprovar em ano de eleição, então eles pegaram um projeto antigo do Haddad, fizeram uma adaptação e aprovaram lá uma ajuda. Você tem essas escoras, esses amparos, né? Mas o problema não é esse. O problema só é resolvido quando houver emprego, renda, que a pessoa vai conseguir com o seu próprio trabalho, não é? E talvez 2021 não seja o tempo ainda de começar a resolver. Talvez ainda tenhamos de conviver no primeiro semestre com o agravamento das consequências da pandemia. Até porque não sabemos em que estágio estará a própria pandemia no primeiro semestre de 2021, Ronald.